bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro. Nesse canal nós nos debruçamos, né, sobre o campo da produção do conhecimento, questões relativas à metodologia, né, ao universo da pesquisa, da produção acadêmica, né, da escrita acadêmica também. Fazemos discussões do ponto de vista também epistemológicos, né? Eu, como psicólogo, obviamente há muito interesse aí também no campo da psicologia, então produções relativas aí ao campo da psicologia também são contemplados, de modo que esse canal ele tem aí algumas séries, né? Ele tem algumas sessões dedicadas aí a uma área diversificada, né? De modo que nesse vídeo nós vamos estar nos situando aí no campo da psicologia organizacional, né? Ou seja, do mundo organizacional, né? Então a gente vai estar abordando aí uma temática específica, que é a temática saúde organização, a temática que trabalha com essa relação de saúde organização, né? Então é uma temática que é uma temática bastante rica, profícua, né? Tanto do ponto de vista dos trabalhos mais, digamos assim, mais práticos, ou das reflexões, né, decorrentes das atividades práticas, de intervenções, né, do manejo, né, no espaço mesmo das organizações, como também pesquisas, né, pesquisas relativas a essa temática saúde e organização. Então, o que me motivou, né, para esse vídeo foi um curso, né, voltado aí justamente para essa temática das organizações, e meus agradecimentos, né, ao professor Leandro, né, e aos queridos estudantes, né, desse curso, que depois eu estarei dando aí os créditos, tá? Bom, nessa temática saúde, organização, né, de um modo assim mais tradicional, a gente encontra, né, uma série de trabalhos, talvez assim os mais iniciais, que versaram e ainda são de uma certa forma atuais, sobre a questão da prevenção, acidentes no trabalho. Aí você tem os trabalhos ligados ao CIPA, né, a questão dos EPIs. Eu mesmo desenvolvi uma pesquisa numa especialização sobre a questão dos EPIs e representações sociais, que, se for o caso, oportunamente trago aqui para vocês. Então existe essa tradição, né, de trabalhos sobre essa temática saúde e organização, que versa muito a questão de acidente do trabalho, prevenção, tá? E existe também uma outra tradição, né, um outro caminho, uma outra estrada, né, de produções, de trabalhos, né, que se interessam mais especificamente sobre a saúde do trabalhador, talvez de um ponto de vista mais psicológico. Aí a questão do estresse no trabalho, que inclusive está muito em voga, a síndrome de burnout, enfim, uma série de pesquisas e trabalhos de intervenção que vão nessa direção, né? Eu vou optar por uma linha de trabalho que ela não tem grande destaque na literatura. Sob um certo aspecto, a gente poderia dizer assim que é uma linha uma tradição meio démodé, meio que bastante questionada, talvez até meio que, num certo sentido, ultrapassada, né? Que é a linha que versa sobre as questões chamadas patologias organizacionais, certo? E ela é um pouco démodé justamente talvez por essa nomenclatura, é uma nomeação meio pesada, né? Patologias organizacionais, inclusive uma visão talvez até meio que biomédica, que foi transposta aí para o mundo organizacional, e há uma certa crítica, mas
tem uma coisa muito interessante, né, nessa linha de pesquisa que eu gostaria de resgatar e também de atualizar, né, que é justamente a ideia de cultura organizacional, né, que é uma outra temática mais ampla, bastante estudada, né, e bastante vigorosa. Mas eu quero abordar a questão da cultura organizacional do ponto de vista, né, da saúde, dessa relação saúde e doença das organizações. Então eu acho que aí é que está a riqueza, né, dessa linha, né, dessa tradição, né, de trabalhos, intervenções e pesquisas chamada patologia organizacional. Do ponto de vista de uma certa atualização desse entendimento de patologia organizacional enquanto uma cultura organizacional, tá? É a ideia de uma visão sistêmica, né? É uma compreensão sistêmica da cultura organizacional, tá? E falando de um modo assim mais simplório, né, e inclusive até correndo o risco de ser reducionista numa visão sistêmica, que é algo meio que contraditório, mas o que uma contribuição da visão sistêmica é que na visão sistêmica você não vai estar limitado, né, ao que se passa no indivíduo, nem o que se passa na organização, né? É aquela velha relação entre a parte e o todo, o indivíduo e o todo, tá? Então essa relação aí que tá estabelecida, né? Essa dinâmica entre o indivíduo e o todo, entre a parte e o todo. Quer dizer, tanto o indivíduo ele afeta a organização, né? Do que acontece com ele, da história que ele traz, né? No caso específico, pensando nas questões da patologia organizacional, da sua história de vida, da sua personalidade, entre aspas, né? Das suas questões afetivas, emocionais, enfim, vão afetar a organização como um todo, do mesmo jeito que uma dimensão que a gente chama sim de cultura organizacional, que extrapola os indivíduos, essa dimensão também vai afetar o indivíduo, tá? Então a visão sistêmica, ela traz essa tensão permanente, essa dinâmica permanente entre o indivíduo e o todo, no caso específico entre o indivíduo e a organização, né? Ao mesmo tempo, e aí é interessante, né? Ao mesmo tempo, na visão sistêmica, não se perde também as especificidades. Quer dizer, uma coisa é eu ter uma compreensão sistêmica dessa tensão permanente entre o indivíduo e o todo, né? Mas ao mesmo tempo há focos, né? Então, por exemplo, eu posso, a partir de uma visão sistêmica, compreender, né, que um indivíduo, né, exercendo uma determinada função numa organização, ele vai exercer um foco maior de desestabilização ou de perturbação naquele organismo como um todo, tá? Ou o contrário, né? Que, vamos dizer assim, os processos daquela organização, a estrutura, os protocolos daquela organização, a visão daquela organização, os recursos materiais daquela organização estão provocando uma perturbação, né, uma disfunção, inclusive afetando diretamente indivíduos, né? Então a visão sistêmica, ao mesmo tempo que traz, né, um entendimento dessa tensão permanente entre o indivíduo e a organização, né, pode estabelecer um foco, né? Então é aquela velha história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A visão sistêmica, ela traz essa permanente tensão, mas ao mesmo tempo, né, porque senão se perde nisso, mas ao mesmo tempo pode, em um certo recorte, dizer, olha, considerando esse recorte aqui, a gente encontra um foco, né, maior, né, de perturbação em um determinado aspecto dessa relação que a gente está chamando de relação sistêmica, né? De uma maneira clássica, na literatura a gente vai encontrar
alguns modelos, né, sobre a chamada patologias organizacionais, que vão justamente se inspirar aí nessa tradição mais psiquiátrica, médica, biomédica, né? E esse modelo que serve muito mais assim de inspiração, no sentido do analista organizacional, fazer uma leitura, compreender, né, uma certa tipologia, né, dessa cultura organizacional. Então a literatura fala, por exemplo, de organizações do tipo paranoide, de organizações do tipo teatral, organizações do tipo esquizoide, organização do tipo depressivo. Então eu não vou aprofundar nessas nuances, mas seriam características que sobressaltam, né, aquela organização e que tem alguma relação com esses modelos psiquiátricos, não? Então culturas organizacionais que são mais inseguras, né, que manifestam uma insegurança. Eu vou falar um pouco mais do ponto de vista concreto, né? Vou falar um pouco mais adiante. Culturas organizacionais que vão demonstrar um nível de desconfiança muito grande. Culturas organizacionais, é o tipo da cultura organizacional compulsiva, que vão ser excessivamente, por exemplo, mais burocratizada, né? Que há um excesso de controle, por exemplo, né? Enfim, então nessas culturas organizacionais é possível caracterizar determinados aspectos que sobressaltam e que a partir desses modelos, digamos, patológicos, isso orienta uma certa leitura, tá? Mas particularmente eu considero que isso não é o mais importante, não é a tipificação, você estabelecer uma tipologia, né? Essa organização é isso, essa organização é aquilo, isso não vai contribuir para muita coisa, né? De toda forma, serve para a gente ter uma certa orientação. Na minha opinião, o que mais vai interessar seria o que a gente chama de uma leitura dos sintomas dessa cultura organizacional, ou seja, uma leitura mais dos elementos mais concretos, né? Então, como eu disse, né? Então, numa cultura organizacional onde se identifica, né, uma burocracia excessiva, né? Uma burocracia num sentido mais pejorativo, né? Uma burocracia excessiva, né? Ou uma estratificação, né, de funções, de cargos, de postos, de chefias absurda, né? Numa cultura organizacional onde há uma desconfiança muito grande entre os setores, uma disputa muito grande entre os indivíduos, né? Uma organização onde os indivíduos se sentem perdidos, a própria organização não sabe qual a sua missão, qual a sua visão. Então esses elementos mais concretos é o que a gente está chamando de sintoma, né? E esses, sim, no meu entendimento, eles são muito mais interessantes porque eles são situações mais concretas, né? E que podem apontar aí, apontam um caminho, né, de intervenção, de mediação, né? Enfim. Mas é importante também a gente salientar, né, que nem todas situações que aparentemente a gente pode observar como sintomas de uma cultura organizacional adoecida, digamos assim, é de fato uma cultura organizacional adoecida. Pode ser, né, uma situação pontual, né, uma situação passageira, né? Então, por exemplo, repentinamente muitas pessoas de um setor pediram licença médica, né? No caso aí da pandemia, por exemplo, do Covid-19. Então muitas pessoas pediram, né, licença. Então o chefe que ficou no setor, ele sobrecarregou, ele acumulou funções. Então a gente não pode dizer que naquele setor há um super controle, né? Ou um supercontrole causado por uma desconfiança, uma insegurança, etc. Não, aquela situação é momentânea. Após a licença, as
pessoas retornam para o setor, né, aquelas funções são redistribuídas, tá? Então é importante a gente entender que nem todos os problemas que vão ser observados, né, significam, né, se referem a sintomas patológicos do ponto de vista da cultura organizacional, até porque problemas existem, né, sempre vão existir e são inclusive interessantes e importantes para o nosso crescimento, para a aprendizagem da organização, né? Um outro ponto também importante, quando a gente está se referindo a essa temática, né, chamada das patologias organizacionais, a gente, além da visão sistêmica, como eu falei, né, a gente tem uma inspiração a partir da obra do Georges Canguilhem, né, do normal e o patológico, né, porque ele, a partir dele, há toda uma construção de um entendimento dessa relação, né, de saúde e doença, normal e anormal, normal e patológico. O Canguilhem ele vai trazer a ideia de que esses entendimentos eles são relativos, né? Esse é um ponto, quer dizer, o que é normal para um pode ser patológico para outro, ou o que é patológico numa situação pode não ser numa outra situação, porque ele também remete à ideia, né, de equilíbrio. Então a ideia de equilíbrio depende muito do contexto, depende muito da situação. Então determinadas características não são consideradas uma, digamos, patologia organizacional a depender da natureza da empresa. Por exemplo, uma organização que trabalha com segurança patrimonial, né, transporte de valores, né, é uma empresa que, por sua natureza, precisa ter um controle, né? Quanto mais controle, inclusive, tiver, melhor, né? Ter um controle excessivo, né? Então, não dá para caracterizar a cultura organizacional, né, via um modelo meio que paranoide. É da natureza daquela organização esse tipo de funcionamento, né? Então, essa ideia do normal e patológico é preciso considerar os contextos, né, a natureza da organização, ou seja, não dá para você fazer simplesmente uma avaliação de fora, né? Então essa cultura organizacional tem um problema simplesmente porque eu estou avaliando de fora. É preciso que eu compreenda, né, a natureza dessa organização, né, o sentido dessa organização, o momento dessa organização, para que a gente tenha uma avaliação mais assertiva no sentido de entender se aquela cultura organizacional está tendo um tipo de perturbação crônica ao ponto de não conseguir se restabelecer, né? E um outro aspecto também muito importante, né, é a ideia de, mesmo que a gente fale de uma patologia organizacional do ponto de vista da cultura organizacional, o nosso foco é sempre a saúde organizacional, a saúde da empresa em todos os sentidos, né? No sentido da sua produtividade, no sentido do bem-estar das pessoas, né? No sentido da própria saúde financeira daquela empresa, né? No sentido saúde da missão que aquela organização tem. Então, mesmo que a gente fale de patologia, o nosso foco é na potencialidade daquela organização, né? É fazer a leitura desses sintomas, né, entendendo esses sintomas como uma linguagem. O que é que esses sintomas estão querendo dizer? Então, por exemplo, se há um excessivo controle, né, naquela organização, e esse excessivo controle, nesse olhar por dentro, né, diz, né, que essa organização ela se sente insegura, né? Então, se o meu foco é a saúde, eu preciso pensar, né, como é que essa organização ela pode se sentir menos ameaçada, ou seja, as pessoas, né, as pessoas podem se sentir menos ameaçadas, ou a estrutura, né, dessa organização pode criar condições de modo que as pessoas se sintam menos ameaçadas para que possa ser menos ter menos controles, no sentido de controles aí que venham a trazer prejuízos, né? Então, ou seja, o excesso de controle que deixa a organização mais lenta, mais
burocrática, né, naquele sentido pejorativo que eu trouxe, tá? Então, o foco é a saúde. Nesse caminho, né, que a gente está escolhendo aqui, de estar abordando, estar comentando, que é esse campo saúde e organização, por esse viés das patologias organizacionais, né? Pensando aí tanto do ponto de vista de trabalhos que são desenvolvidos, a prática a partir dessa temática, como também, né, de pesquisas, enfim, de produção de conhecimento e tal, né? E às vezes os dois juntos, né, que é a chamada pesquisa-ação, pesquisa-intervenção. Quer dizer, ao mesmo tempo que você produz ali o conhecimento, ou que você quer conhecer determinada realidade, você também está propondo um tipo de intervenção. Então, falar de intervenção, o primeiro passo, o mais importante primeiro passo é a avaliação, é o diagnóstico, né? Inclusive a avaliação pensando como de fato intervenção, porque a partir do momento em que, no caso, o analista organizacional, ele inicia, né, a sua avaliação, a sua compreensão do que está acontecendo naquela empresa, naquela organização, é possível que já desencadeie aí, né, algumas mediações, inclusive algumas transformações, né? Nesse caso, tanto o analista organizacional, o consultor ou o próprio pesquisador, normalmente, né, para esse tipo de trabalho, ele se faz valer de alguns instrumentos, os mais comuns, né, que é a entrevista, né, uma entrevista mais de profundidade, questionário, e aí você pode utilizar desde softwares mais atualizados ou questionários mais padronizados, a observação participante, né, e que a gente chama de análises documentais, que seriam, né, os documentos da própria organização, da empresa, né, do que ela produz, enfim. Então esses instrumentos ou fontes, né, de informação servem, né, como elementos ou dispositivos dessa avaliação. E ainda, né, sobre esse momento, esse primeiro passo da avaliação, né, aí eu acho que tem algumas questões, né, interessantes para a gente estar pensando. Eu já estou concluindo aqui a minha fala, né, sobre quem é que vai fazer isso, né? Quem é que vai fazer essa avaliação. Então, pode ser que seja um próprio membro dessa organização, um funcionário, um colaborador, né, que faz, não tem problema nenhum, ou alguém de fora, um consultor. Há limites, há limitações nisso aí, né? Então, se é alguém de dentro, né, o limite é que você, ao mesmo tempo que você tem uma compreensão de dentro, mas determinadas manobras ou determinadas articulações são mais difíceis, porque você também está, digamos assim, fazendo parte. Então, como você vai comunicar determinadas questões à chefia, né, ou aos proprietários, né, ou gerentes daquela organização, às vezes essa relação ela fica muito complicada, ela fica muito mais limitada, né, se a intervenção ou se a avaliação ela é feita por alguém de dentro, né? As próprias relações de poder já meio que contaminadas, então há uma limitação. Se é um consultor, é alguém de fora, né, que vem fazer essa avaliação, claro, ele vai precisar de mais tempo para adentrar aquele campo, lembrando aí que um dos instrumentos importantes é a observação participante, mas por outro lado ele está mais desimpedido, né? Ou ele tem mais margem de manobra de fazer determinadas comunicações, às vezes comunicações difíceis, né? A própria chefia, o gerente, etc., porque muitas vezes o foco está ali, né? Justamente no gerente, nos sócios, etc. E aí um outro ponto também importante na avaliação, mas já pensando a avaliação trazendo essas contribuições de intervenção, pensando a avaliação como intervenção, né, tem um ponto aí importante, e aí isso tem a ver com um trabalho chamado de psicologia, de psicologia institucional, na área da psicologia institucional, mas mais particularmente a psicohigiene institucional, né, que foi desenvolvida pelo José Bleger, ou Bleger,
né? E que uma das coisas assim que ele colocava é que o fundamental nessas organizações, muitas vezes, né, é você transformar aquilo que é implícito no explícito, né? Em outras palavras, né, mostrar a poeira que está debaixo do tapete, né? Então, enquanto a poeira está debaixo do tapete, enquanto o não dito é não dito, está implícito, a gente não consegue superar determinadas dificuldades. A questão, o desafio é como é que isso vai ser colocado, né? E aí entra toda uma discussão sobre a questão da comunicação, que é um tema à parte, muito importante, né? Que daria aí algumas aulas para a gente falar sobre essas questões ligadas às comunicações no contexto organizacional. Mas um ponto importante é isso, quer dizer, transformar o implícito em explícito. Mas aí é preciso todo um manejo, né? E também o analista organizacional, né? Principalmente aquele que se dispõe a fazer algum tipo de intervenção, né? Aí não necessariamente na pesquisa propriamente dita, né? Entender que pode ter limitações, quer dizer, a intervenção na cultura organizacional, pensando a patologia organizacional, pode ter limitações, né? E limitações desde da ideia de que as mudanças também dependem de abertura do outro, né, do desejo do outro, e a gente não tem esse controle, né? Então a gente pode se deparar numa situação limite que, por exemplo, os sócios gerentes entendem, mas eles não se abrem para mudança, e o foco está ali. Então há essas limitações também. Então isso não significa que o trabalho não possa ser bem sucedido. Ele é bem sucedido, às vezes você tem uma boa avaliação, você tem uma mediação, né, até onde foi possível fazer, e você pode considerar aquele trabalho como bem sucedido, porque as limitações também fazem parte, né? E aí vem toda uma discussão também sobre a questão de como é que a gente lida com as nossas próprias frustrações, né? O analista, enfim, e aí eu me referindo mais à questão do interventor. Então, um pouco isso aí dessa aula, vamos dizer assim, né, sobre a gente poderia dizer psicologia organizacional, mas mais especificamente dessa relação saúde organização, e pontualmente aí a discussão sobre patologias organizacionais.